Qual a receita para um país chegar à hiperinflação? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse vídeo é uma colaboração entre o Visão Libertária e o canal Rafael Scapella. Lá no meu canal, farei mais 2 vídeos sobre a Itália. Agora que sabemos como a Itália fundou a base maligna seguida por diversos países até hoje, precisamos falar de como ela saiu do fundo do poço e se tornou um país desenvolvido. Sabemos que a Itália perdeu a Segunda Guerra Mundial, o que certamente foi uma tragédia para a economia do país. 500 mil de italianos morreu, e não se viam salários tão baixos desde o século XIX. Além disso, a Itália teve que pagar reparações aos países vencedores, afundando-se ainda mais na lama. Eis que surge o Plano Marshall, um programa de ajuda econômica dos Estados Unidos aos países da Europa Ocidental. Os livros de história marxistas do MEC vão dizer que o Plano Marshall foi o responsável pelo desenvolvimento desses países. Apesar de ser o sonho molhado de todo keynesiano, a verdade é bem diferente disso. Sim, o Plano Marshall foi fundamental, mas não pelas razões que você imagina. A Itália recebeu 1,2 bilhão de dólares entre 1948 e 1950, o que equivale a 400 milhões de dólares por ano. Nesse período, o PIB italiano era superior a 300 bilhões de dólares. Será que uma ajuda de um pouco mais de 0,1% do PIB realmente causou um milagre econômico? E se olharmos para a destinação desse dinheiro, percebemos que a maior parte foi utilizada para a compra de produtos americanos industrializados, e não para matéria-prima ou maquinário. De fato, essa ajuda serviu mais para os Estados Unidos subornarem o governo italiano a não apoiarem a União Soviética. Porém, houve um outro detalhe no Plano Marshall que realmente fez a diferença. Ao final da guerra, a Itália foi ocupada pelas tropas inimigas, que tinham ordens explícitas de atrapalhar a sua reconstrução. Para isso, diversos setores econômicos foram restritos. Os países do eixo não podiam produzir barcos ou aviões. Até mesmo a produção de ferro era limitada. Não é de se surpreender que a economia italiana estivesse estagnada. Fábricas estavam fechadas e a população estava sendo forçada a ficar em casa e não produzir. Lembra alguma coisa? A chave da mudança foi uma medida muitas vezes esquecida do Plano Marshall, a liberação da economia italiana para que o país voltasse a produzir e, obviamente, a crescer. Mas a produção italiana estava praticamente voltada à produção bélica como reflexo da guerra. Felizmente, para a Itália, a Guerra das Coreias tinha acabado de começar e armamento era um produto escasso. Por causa disso, grande parte das armas utilizadas naquele conflito era de fabricação italiana. Graças à tragédia coreana, a economia italiana pôde se aquecer e mudar gradativamente, passando a fabricar geladeiras ao invés de tanques. Porém, as regiões norte e sul do país não cresceram igualmente. Enquanto o norte da Itália se tornou industrializado, o sul permaneceu basicamente agrário, com baixo crescimento econômico. Esse problema persiste até os dias atuais. Quanto mais ao norte do país, maior a riqueza da região. Essa disparidade fez com que diversos trabalhadores se mudassem para o norte do país. E se a oferta de mão de obra aumenta, os salários tendem a cair. Some-se a isso a propaganda proveniente da União Soviética que dizia que o norte era um paraíso para os trabalhadores. Então, a partir de 1969, iniciou-se um movimento, mais tarde apelidado de Greves do Outono Quente. Infelizmente, essas greves rapidamente foram cooptadas pelos movimentos comunistas italianos, o que iniciou o período chamado de Anos de Chumbo. Os livros de história italianos descrevem os Anos de Chumbo como um período de grande confusão política e atos de terrorismo, tanto da extrema-direita como da extrema-esquerda. Claro que, para eles, extrema-direita equivale ao movimento fascista. Se a ideologia do socialista extremista Mussolini era de direita ou de esquerda, fica para você decidir. Mas um fato curioso é que, apesar de os livros igualmente atribuírem tais atentados à esquerda e direita, sabe-se que a maioria das ocorrências nos anos do chumbo foi perpetrada pela esquerda. Boa parte dos atentados imputados à direita consiste em planos de atentados à bomba que nunca aconteceram. Veja bem, não estamos dizendo que os fascistas não cometeram atrocidades durante os anos de chumbo. Porém, a disparidade entre crimes cometidos por comunistas e fascistas é gritante. Ainda assim, os livros repartem a culpa igualmente. Por que será? Vale ressaltar que foi durante os anos de chumbo que o terrorista comunista Cesare Battisti cometeu as atrocidades pelas quais foi condenado. Mas não pagou pelos seus crimes, por ter recebido refúgio do nosso querido governo petista. Em consequência da confusão política e das greves, a Itália entrou num período de estagflação. Mas o que seria isso?
Inflação é a perda do poder de compra de uma moeda, geralmente porque o governo imprime mais dinheiro do que o crescimento da economia. Um dos efeitos é o aumento da velocidade com que o dinheiro circula. Se o seu dinheiro está sempre perdendo valor, você tende a gastá-lo mais rápido. O mesmo acontece com quem recebe de você. Desse modo, a economia aparenta ter melhorado, pois as pessoas estão comprando mais. Infelizmente, essa pressão para gastar logo faz com que as pessoas coloquem seu dinheiro em coisas que não seriam compradas em situações normais, ou em bens que estão com preços acima do valor que você dá a eles. Isso é o grande gerador de bolhas econômicas, mas isso é tema para um outro vídeo. Por causa disso, governos usam a justificativa de incentivo ao crescimento econômico para imprimir mais dinheiro. Porém, algumas vezes, essa inflação não gera crescimento econômico, tipicamente quando a produtividade do país diminui. Nesses casos, você tem uma estagflação, ou seja, a inflação já está alta e a economia está estagnada ou até diminuindo. Somente nos sonhos de um socialista, todos podem parar de trabalhar e continuar consumindo bens que nunca foram produzidos. Esse é um dos piores cenários para uma economia e geralmente causa pânico em governos. Por um lado, se diminuírem a inflação, muitas empresas que sequer deveriam existir num livre mercado vão quebrar, causando uma recessão econômica, o que significa menos impostos nos bolsos do governo. Por outro lado, a escolha da maioria é aumentar ainda mais a inflação, o que leva à hiperinflação. Praticamente todos os países que passaram por uma hiperinflação primeiro tiveram uma estagflação, pois nenhum governo normal escolheria hiperinflacionar sua moeda. Isso é feito em decorrência do combo estagflação e alta inflação. O problema é que a solução para uma estagflação não é uma política econômica. Não importa o que o Estado fizer, tudo vai piorar. A causa geralmente está ligada a algo que impede a produção das pessoas, como uma guerra, greves ou um lockdown. A solução geralmente está ligada à diminuição dos gastos governamentais e à liberalização do mercado, o que geralmente causa repulsas aos governos. Mas, senta que já vamos explicar como a Itália conseguiu sair desse buraco. O primeiro passo foi parar de imprimir dinheiro loucamente para pagar suas contas, dando autonomia para o Banco Central italiano. Quem diria que isso iria diminuir a inflação, hein? É quase como se toda uma escola de economia iniciada na Áustria já tivesse avisado disso. Além disso, os sindicatos tiveram sua importância reduzida, deixando que os trabalhadores tomassem suas próprias decisões. E, para finalizar o pacote que socialistas achariam absurdo, o governo reduziu o salário mínimo, o qual vinha da ideia racista de desempregar negros desde o fascismo. O salário mínimo foi reduzido de tal maneira que hoje não há qualquer resquício legal dessa política eugenista na Itália. Deve ser por isso que, quando pensamos em uma população miserável, logo nos vem à mente a Itália, não é mesmo? Graças a essas medidas econômicas, a economia italiana vem crescendo desde os anos 90, exceto em períodos pontuais, como na crise de 2008. Isso se deve também ao fato de os italianos terem se espelhado no exemplo de seus irmãos da Suíça. Porém, ao invés de relógios, a economia italiana gira em torno de produtos de alta qualidade nos ramos de moda e automotivo. Não estamos falando de marcas como Fiat, pense na Ferrari ou Lamborghini, duas marcas conhecidas por sua modernidade e qualidade. O mesmo ocorre no ramo do estilismo. Quanto custam as bolsas das marcas Armani ou Prada? Infelizmente, nem tudo são flores na economia italiana. Parar a impressão desenfreada de dinheiro para pagar as contas não significa reduzir o gasto estatal. Por consequência, a Itália é o país mais endividado da União Europeia, atrás da Grécia. Esse foi um dos fatores que contribuiu para que a crise de 2008 batesse pesadamente na economia do país. Além disso, a Itália é conhecida como um dos países mais difíceis de se fazer negócios. O Banco Mundial coloca a Itália na 58ª posição, o que comparado com a posição 124 do Brasil parece ser um mundo totalmente novo da liberdade. Mas, comparada com seus vizinhos, a Itália ainda está atrás de países como Quênia ou Marrocos. Por causa disso, e com a possibilidade de livre trânsito entre os países da União Europeia, tem havido um grande êxodo de italianos para países economicamente mais livres, principalmente Suíça, Alemanha e Inglaterra, pelo menos até o Brexit. Esse comportamento, em combinação a outros fatores, contribui para que a Itália seja atualmente o segundo país com maior população de idosos no mundo, logo atrás do Japão, e a Alemanha vem em terceiro lugar. A pergunta que surge é, por que será que esses três países são tão parecidos? Com uma população ficando mais idosa, logicamente a produtividade geral vem diminuindo.
E se considerarmos a crise causada pelo grande acontecimento do último ano, infelizmente, o futuro da Itália não parece promissor. Se os italianos realmente aprenderam a lição do final dos anos 80 e vão liberar ainda mais sua economia, ou se vão voltar às raízes coletivistas do início do século XX, são respostas que só o tempo trará. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Liberold, revisado por Baby Yoda e narrado por Rafael Scapella. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!